A gente pode começar então a analisar aqui as imagens da semana, o que a gente entregou, e para a gente poder fazer essa autoanálise praticamente, né, das imagens que a gente está entregando aqui no Oficina 3D e saber onde a gente acertou, é bom também a gente poder pontuar isso, e onde a gente errou, onde a gente fez cacaca. Não onde fez cacaca não, mas a gente pode melhorar, né? A gente sempre pode melhorar. E eu sei que em várias situações, às vezes, não é melhorado por questões do que o cliente pediu, ou tem alguma coisa específica, né, que foi solicitado, que não contribui para o todo, mas mesmo assim a gente vai tentar dar uma análise geral. Bom, essa imagem aqui é de um living, né? E que bom que a gente está começando por uma fácil, porque eu gosto bastante desse ângulo. Ele consegue mostrar todo o ambiente, apesar de não ser uma lente completamente, sei lá, tipo 16 e tal, né? Isso aqui deve ser uma lente 20, provavelmente. Vamos lá. Coisas que eu considero aqui que estão legais, né? A gente não está cortando nada, né? Então, assim, foi muito bom a escolha de não cortar o quadro, por exemplo, de não cortar o sofá aqui, não cortar o pé, porque esse é um dos maiores, assim, que a gente sempre tem frisado para tentar não fazer, porque fica muito estranho quando uma imagem fica incompleta, tirando quando isso é de propósito, né? Fica estranho. Coisas que eu gosto nessa imagem também é que a gente percebe que a luz natural é a luz principal e as luzes artificiais vêm só para complementar. Eu não estou conseguindo perceber nada estourado, então isso também é bom, porque às vezes quando a gente tem, mesmo quando lá fora deveria estar completamente branco e estourado, é legal ter esse tonzinho de pelo menos não ser o estouro, né? Para quando for impresso isso aqui no papel, ter uma camada de tinta na hora da impressão e não ficar o branco do papel só, que acontece quando estoura, né? Então tá, gente, de verdade eu não tenho muito o que falar dessa imagem, a gente pode passar para a próxima, tá? Se fosse para comentar alguma coisa, seria legal a gente ter, talvez a gente até tenha mais ângulos, a gente tem mais ângulos nesse ambiente? Tem os focados na cozinha e temos uns detalhes que foram feitos dessa parte da mesa. E a gente vai ver isso aqui agora ou não? Não. Tá. É legal porque a gente conseguia entender o todo para saber, assim, no material dos caras, se a gente só vai ter essa imagem ou vai ter outras complementares, né? Tá, beleza. Então vamos lá. O que a gente podia ver aqui? Uma imagem externa. Essa aqui tem bem o negócio que às vezes a gente é contra, né? Que é tipo, a luz está praticamente vindo atrás da câmera. Isso é uma coisa que é bem difícil de lidar porque acaba as coisas ficando meio chapadas, né? Mas aqui, pelo que eu estou vendo, a gente teve a vantagem de ter objetos aqui atrás que acabam fazendo algumas sombras. A gente consegue ainda ver a sombra, né? O ruim é quando o sol está atrás e a gente não vê sombra de nada. Mas como a gente está vendo alguma sombra projetada nesse estofado, ele está projetando lá, uma árvore está projetando sombra aqui. Então a gente tem esses arrastos, a gente consegue ver que tipo, tem uma sombra aqui na almofada, esse braço está fazendo sombra ali, então só para frisar porque a gente às vezes foge disso, mas está funcionando aqui, né? É uma coisa que está funcionando. Se a gente fosse ter alguma sugestão de coisa aqui, provavelmente seria nos shaders, né? Eu não sei se vai dar para perceber isso, mas tá bem arquiviso, assim, né? Tipo, não dá para tornar um negócio real. Então, assim, ó, eu vejo que quando o sol bate em todas essas folhagens aqui, ó, a gente não vê a translucência delas, assim, a gente não vê as folhas mais acesas. A gente vê isso principalmente quando o sol está contra, mas nesse caso aqui, a gente também deveria perceber um pouco disso e a gente não está tendo. Eu não sei se foi modificado o material ou se na hora de converter do V-Ray para o Corona não foi colocado um mapa, às vezes, Não é possível. Né? Então, assim, isso é uma das coisas que tem que ter esse olhar, porque a gente tinha a nossa biblioteca toda em V-Ray, quando converte para o Corona, a translucência vem errada, porque ele nem sempre pega o diffuse e coloca no mapa de translucência. Às vezes ele pega um mapa preto e branco, que às vezes é o de reflect, né, ou de glossy,
e coloca na translucência e acaba ficando tudo transparente, né? Tá, vamos lá. Talvez seja isso. Me incomoda um pouco também essa parte aqui que fica meio repetitiva. Essas plantas aqui, elas não... Ó, tá vendo? Se bem que elas podem ter sido acabadas de podar agora, né? Mas elas não têm aquele lance de tipo de ter uma variação mais orgânica. Eu gosto às vezes de pegar uma na mão mesmo tipo, e dar uns scales assim, só pra gente ter isso aí, uma rotacionada para elas ficarem meio jogadas em cima do banco. Então vamos lá, se a gente quiser ser detalhista de verdade, plantas um pouquinho mais aleatórias, um pouco mais de translucência nessa vegetação, né? E os shaders daí que eu estava falando é o seguinte, por exemplo, a menos que isso seja e vai ser, né, uma pintura, um revestimento, mas que é quase impossível eles fazerem uma pintura de textura dessa de concreto. Então muito provavelmente vai ser um revestimento, e um revestimento em placas. Então isso aqui deveria ter uma divisão de onde serão feitas as placas, ou de porcelanato, ou de qualquer revestimento de material que vai ser feito. Então isso me dá uma estranheza porque a gente não tem essa divisão, parece que foi só pintado de concreto. Com certeza o prédio não foi feito com concreto, então não é assim. Então, se fosse para trazer mais realidade, seria legal a gente enxergar essas placas, esses frisos, né? Dessas placas todas de concreto. A outra coisa, esse material aqui tá legal, mas de novo, ele tá... Se a gente for ver aqui, ó, o material tá virando no banco e isso não iria acontecer, né? A gente teria um chanfro aqui assim, um pouco mais destacado, mais escuro, que seria a junção dos dois materiais, e daí um outro mapeamento aqui para cima. Se fosse ao extremo, a gente deveria colocar um displacementzinho para a gente poder sentir essa diferença de plaquinhas, né? Tá? Então, eu acho que isso... Outra coisa, o Ambient Occlusion, eu acho que está faltando aqui. Se a gente for perceber, a gente não está vendo quase nenhuma marca de contato. Até aqui, na verdade, ela parece que está meio flutuando, né? Aqui também, então assim, está faltando um Ambient Occlusion que pode ser ligado tanto na cena toda, só que isso pesa muito. O ideal mesmo é salvar um dirt, que a gente chama, né? Onde a gente vai ter um canal para depois colocar isso então na pós-produção, né? Eu acho que ficaria bem legal a gente ter aqui principalmente, ó, essas áreas de contato para a gente ter um Ambient Occlusion e fazer isso, né? Mas de verdade, isso é para a gente poder dar um outro passo assim, né? Coisas legais que tem aqui, poxa, a gente tem um foreground que é tipo isso aqui, tá muito perto da câmera, né? A coisa mais perto da câmera que a gente tem é esse braço do sofá. E daí a gente tem o ponto focal, que é o star inteiro aqui, essa árvore aqui, na verdade ela está no meio de tudo. E a gente tem um background, isso também é bem legal. A gente vê, às vezes, nos 3Ds, né? Que a gente vê que foi feito o prédio, e daí depois do muro não tem nada, só tem céu. E isso foi uma coisa que está de parabéns, porque é bem bom a gente ter esse plano de fundo. Aproveitando o gancho do WeWork, lá do pessoal do Total Chaos, eles falaram que eles sempre ativam o DOF para dar um realismo. E eu sei que o DOF ele é utilizado mais para detalhes, né? Mas seria legal a gente ter um DOF aqui. Eu gostaria de ver tudo nítido, exceto esse braço aqui, ó. Então a gente bota o f-stop lá em 16 e a gente vai ter tudo focado. E aqui que a gente vai ter um desfoque maior, a gente vai conseguir dar mais essa realidade, né? Então tá, gente, eu sei que nem sempre é possível a gente conseguir chegar a esse tipo de refinamento, porque às vezes os prazos que não nos deixam fazer isso, né? Mas mesmo assim, essa imagem a gente teve que ir para um outro nível de detalhezinho mesmo para poder sentir o que é para melhorar nela, né? E o que ela tem de bom é o enquadramento. Eu gosto dessa câmera, gosto dessa luz, dos tons que foram utilizados, ela é uma imagem agradável. Esse reflexo aqui ficou muito legal. Reflexo é uma coisa que traz realidade. Eu lembro que quando a gente começou a fazer 3D, daí tu olhava um reflexo, era, meu, olha só como é que tu conseguiu fazer esse reflexo. Tipo, mano, o reflexo é automático, mas beleza. Tipo, o reflexo é uma coisa que dá realidade, né? Vamos ver aqui mais alguma imagem. Ai, ai. Gente, essa imagem aqui, né? É uma imagem difícil porque não tem muito o que dirigir nela, porque o ângulo vem meio pronto. Só que eu vou dizer que às vezes a gente tem que dar uma mentira, né?
Primeira coisa que eu considero que precisava ser consertada nessa imagem, tá? Tu sabe a coisa que eu vou dizer? A primeira coisa? A altura? A altura, mas aí vem da foto, não tem o que mexer, não é isso não. Porque a gente tem um ponto de fuga aqui, que o horizonte está aqui em cima, então a gente tem que estar nessa altura mesmo, não é isso não. Vou dar uma dica, O tá? alinhamento. Hã? O alinhamento. O que eu vou falar? Yes vertical. É, O né? alinhamento da torre. Né? É, então assim, ó, a torre ela tá em perspectiva aqui, tá? É quase imperceptível. Por esse motivo que devia ser vertical. Porque a gente tem umas imagens aéreas que é muito legal, tem 3 pontos de fuga e tá tudo certo. Precisa daquela distorção. Só que aqui é tão pouco que estraga a imagem. Isso aqui tá um pouquinho inclinado, ó. Então assim, essa foto deveria ter sido arrumada primeiro para ficar todas as verticais na vertical. É até mais fácil depois para encaixar o 3D, né? Tá? Então isso é a primeira coisa. A segunda coisa, o horário que foi batido a foto não ajuda muito, né? Não é uma imagem lindona. Imagina um sol lá assim, ó. Daí ia ser animal. Isso aqui é poder estar tudo aceso. Mas realmente está tudo meio lavado, assim. Quando eu olho essa imagem, eu não tenho muita vontade, né? Não é muito, né? Porque essa área aqui, pô, é um rooftop, é animal. E parece uma miniatura, assim, quase, né? Vamos lá, vamos botar a culpa toda na foto. Mas eu acho que a gente poderia pensar nisso. Esse negócio do vertical ali é a primeira coisa. Realmente está tudo meio... Apesar de estar na sombra, está meio lavado, assim, né? A luz está contra. Eu até deixo eu ver isso aqui. Como é que está funcionando na foto, né? Na foto está mais ou menos isso, né? O branco aqui está mais ou menos esse branco. E a sombra aqui está mais ou menos a sombra aqui. Só que eu acho que aqui ainda está muito lavado. Eu acho que onde a sombra é mais escuro do que está aqui. Então essa coisa está trazendo uma confusão, talvez, de pegar o 3D e fazer ele saltar na cara, parecer meio lavado. Então, eu sempre penso nisso quando estou fazendo fotomontagem ou quando eu estou criticando as imagens. É isso, você tem que pegar esse prédio é branco, pega um prédio branco, vê onde é que está claro, a parte mais clara tem que pegar mais clara, mais escuro, enfim. Eu acho que é basicamente isso. E olha só como é tudo mais azulado, os brancos. Os brancos são todos mais azulados. E aqui está mais pro cinza, então isso também talvez faz a gente não ver muito bem. Tem outra coisa aqui que está incomodando. A gente tinha que adicionar um defeito aqui, ó. Se eu for olhar, tá bem nítido aqui, ó. Todas as coisas estão bem nítidas. E se a gente olhar para a foto, tá tudo meio blur. Então, essa mesma interpolação aqui da foto, para ficar colado mesmo, a gente teria que dar um blurzinho aqui em tudo. Daí colar uma coisa na outra, daí ia ficar bem legal. Então assim, ó, para melhorar isso, eu acho que é mais combinar o mesmo blur que tem na foto, que às vezes é tão pouquinho, é um Gaussian lá de raio de 1, de 2, já fecha, né? Ou na hora de renderizar, às vezes na hora de renderizar mesmo dá para pegar e colocar lá na pós do Corona, tem aquele, né, Blur in Sharpen, né? Blur Sharpen. Estou usando bastante isso, é bem legal porque cola as duas coisas. Tá? É basicamente isso. Eu não sei, mas é legal. O projeto é legal, as coisas aqui e tal, só que não está valorizando muito o projeto, né? Enfim, vamos passar para a próxima imagem, mas o que me incomoda basicamente é isso. Essa imagem aqui, deixa eu dar uma olhadinha de longe e ver aqui como é que tá. Poxa, tá legal. Essa é outra. Eu não tenho muito o que falar dessa imagem. Cara, tá lindona. Tá bem, né, comercial assim, porra, ela tem uns tons, gente. Isso aí é uma coisa que eu friso, parabéns. A gente tem cada dia conseguido chegar mais perto. A gente escolhe um tom e a gente fica variando. Depois que a gente tem o nosso mood board, né, então provavelmente está seguindo o mood, então a gente tem aquelas mesmas cores, para não ter saltar um azul aqui do nada, um outro, enfim. Assim a gente está trabalhando dentro das cores. A câmera, eu adorei a altura dela. Ela deve estar aqui a uns 50, 60 centímetros no máximo, 50 centímetros.
No 3D a câmera tende a funcionar melhor quando estiver mais baixa. Não dá para colocar no olho mesmo de uma pessoa, parece que a gente não cola igual. Então eu gostei bastante da câmera, gostei desse enquadramento aqui, que ficou alinhado aqui, não corta a luminária, tem uma cortina fazendo o acabamento aqui, não está cortando o tapete, né? Bem bonito. A gente tem uma luz principal, que provavelmente vem aqui de fora, aqui tem uma abertura, né? Dá para ver que tem a sombra da cortina aqui, mas daqui já está vindo uma luz natural, que está iluminando tudo. Mas, essa luz artificial, ela traz esse calor, então, para dar esse ar mais aconchegante e tal, né? Então tem duas coisas também que a gente tem que sempre levar em conta, que, poxa, uma imagem extremamente fotorrealista. Só que a gente tem que pensar numa foto extremamente fotorrealista, pensada para um catálogo, né? Então assim, se a gente for pegar uma foto que alguém tanso bateu, beleza, vai estar cheio de defeito, né? Vai estar com contraste, muito contraste, vai estar com sujeira que alguém... Mas se a gente for pegar uma foto, quando uma imobiliária profissional pega um fotógrafo... Enfim, quando um arquiteto lança um projeto e ele vai fotografar para sair numa revista, aquelas fotos são tratadas, né? Então assim, não tem... Ela é real porque é uma foto, mas assim, é compensado as exposições e é isso que a gente tem que pensar na hora que a gente fizer isso. Acho que a nossa referência não é quando a gente olha para fora e vê as coisas. A gente tem que tomar como referência o que os grandes fotógrafos de arquitetura fazem. Eles tratam as imagens, compensam as exposições, tiram os estourados, compensam com rebatimento de luz para criar, tirar um pouco desse contraste e a gente ter outros preenchimentos de luz, e compensam com luzes artificiais para ficar, mostrar o projeto luminotécnico e tudo isso. Então, gostei bastante dessa imagem aqui, tá? Ai, ai. Vamos lá. Eu não gosto dessa imagem aqui. Primeiro, não sei, tá? Vou julgar aqui, tá? Eu não sei, você pode me... Esse prédio aqui esse apartamento fica no 100º andar do prédio? Não, ele é mais baixo. Essa área de lazer tem uns 20 metros, mais ou menos. 20 metros de altura? 20? Eu tenho uma palmeira aqui. A menos que ela esteja plantada 3 andares abaixo. Então assim, ó, não faz sentido ter uma palmeira dessa aqui, a menos que ela estivesse no terreno do vizinho e o terreno do vizinho estivesse também nesse aqui no 100º andar do prédio. Meu, olha só o horizonte, cara. Eu tô na altura da montanha lá, ó. Tá vendo? Então a gente tem que cuidar. O drone aqui, ele deveria ter ido a 20 metros de altura e não a 100. Foi isso que aconteceu aqui. Então, a primeira coisa que me incomoda. A segunda coisa, eu não sei, não teria que ter um perfil, ou a gente enxergar a divisão desse vidro com mais evidência. Isso a gente fez. O cliente pediu para tirar esses perfis para conseguir mostrar essa amplitude de visão da piscina. Porque ela estava gerando uma leve sombra na parede, mas bem pouco. Nessa parede aqui estava gerando Isso, sombra. mas bem pouquinho, por causa do perfil que estava colado na parede, e ainda assim ele pediu para limpar para ter essa visão de piscina. Pode infinita mesmo, né? Para dar essa valorizada. Tá. Eu sou contra isso porque eu acho que tem que aparecer o que é real. É claro que se for tubos assim ridículos, então ele que mude o projeto dele e coloque perfis fininhos. Não estou dizendo que ele deveria fazer isso, ele faz do jeito que ele quiser, né? Mas eu estou dizendo, seria mais real se a gente tivesse... É que isso aqui entrega que é um 3D. É um plane ali, é um saco plástico ali. Então assim, a gente precisa pensar que precisa ter uma... Esse vidro está batendo aonde? A gente tem que ter um vinco ali, né? Então as coisas que me dão estranheza é isso. A altura que está, não ter um perfil aqui. Eu de verdade colocaria essa câmera mais baixa. Porque mais alto ou mais baixa eu não estou vendo... Eu não estou deixando de ver nada. Se eu ficar mais baixo, eu vou continuar vendo tudo que está aqui e tudo que está aqui. E mais baixo me deixaria mais pertinho da água, eu me sentiria mais dentro da água. Eu sentiria mais a sensação de borda infinita. Tá entendendo? Não faz sentido, né? Sim. Então, eu acho que a câmera aqui deveria ser quase colando na água. Daí sim a gente ia ter, tipo... apareceu coisa aqui, ó. Olha só, cheirinhos... Cheirinho em janelas. Olha lá, tem que passar cheirinho na janela, gente. Ah, não, fechar. Ah, já sei.
Ah, esse aqui é o aviso para entrar na outra sala lá e abrir as janelas ou fechar as janelas, né? Tirar os o quê? Aromatizadores. Aromatizadores das tomadas. Ah, então tá. Beleza. Cheirinho e tomadas. Apareceu aqui pra gente. Janelas, isso. Desculpa, gente, eu sou meio... Ó, vamos lá. A câmera mais baixa. Sabe qual é a parte mais real que eu acho desse 3D? Pô, o reflexo. Não é? Sim. Viu como reflexo da realidade? Isso aqui tá lindo, ó. Tá muito real isso aqui. E dá pra ver a translucência das folhas que o sol tá batendo nelas, a gente tá vendo a sombra de uma na outra. Tá? Isso aqui tá a parte mais bonita do 3D, tá isso aqui. A outra coisa que me incomoda muito aqui, muito, é essas luzes estarem acesas. Vocês acham que num dia desse, ensolarado, de piscina, essa luz ia estar acesa? Não, né? Não. E ela não está trazendo mais calor para a cena, ela não está iluminando nada, não é desnecessário. Então, assim, só está gastando energia. Então, eu desligaria essas luzes ali, e até ficar mais bonito, se a gente visse o cromadinho que essas luzes às vezes elas têm, assim, né? Tipo, um vidrinho e tal. Vai ficar mais bonito do que... Não faz sentido ela estar acesa, tá? Isso me incomoda. É basicamente isso. E daí a gente vai para os shaders, que com toda certeza daria para carregar de realidade, eu acho. E daí seria a gente ter uma texturinha nas paredes. Eu acho que até tem, porque aqui eu estou vendo umas manchas, né? Então talvez tenha. Mas tipo, ó, um granito, ninguém consegue fazer um granito desse inteiro. Então seria legal se a gente tivesse divisõezinhas, né? Porque são placas de 1 metro, 2 metros, eu não sei, mas assim, fazer essas divisões seria bem legal. Essa textura da pastilha não tá legal. Eu não sei se dá pra ver daí de longe, mas aqui dá pra ver que... Sabe aquelas vinílico assim, que coloca nas piscinas? Ela fica só... É igual aquelas piscinas de borracha de criança. Sim. Sabe, né? Tá isso. Porque não tem textura, ela é só uma plotagem. Dá pra ver que é só uma plotagem. Então faltou alguns canais provavelmente nessa textura. Faltou um canal de bump, faltou um canal de displacement, faltou um canal de gloss para a gente ver umas pastilhas refletindo mais, outras menos. Então, é isso. Outra coisa é que o diffuse dela, não sei o que é agora, se essa água tem um refractezinho com um gloss de 0,9 alguma coisa, talvez, é por isso que daí fica tudo meio borrado, né? Então tudo bem. Uma outra coisa que seria legal se a gente conseguisse agora no Corona 4, né, ligar um Caustics aqui, porque daí sim essa cena ia ficar irada. Porque tu imagina um Caustics aqui nessa piscina e o mais legal, um Caustics refletindo nesse teto aqui, ó. Porra, daí ia ficar animal, né? Então tem que pensar sobre isso, porque o Caustics não é só sobre a refração. O Caustics é refração e reflexo. Então, pô, usar isso de propósito, porque aqui é um canto meio vazio, né? Sim. Daí tu imagina que irado o Caustics aqui, ó, daria um crop de stories aqui, ó, pro cliente. Ele ia cropar essa imagem aqui, ó, só aqui, ó, cantinho de piscina. Eu faria isso. O Caustics aqui, ó, ia escrever render e ia postar, né? Ia ficar bem irado. Quanto tempo a gente tem ainda? Uns 4 minutos. 3,5. Então tá. Não sei se vai dar tempo da gente ver mais uma imagem, mas eu acho que é isso. A gente já viu aqui quantas imagens? 4, 5? 4, né? 4 imagens só. A gente tem bastante para ver ainda, mas daí a gente vê o resto amanhã, ou vê quando assim que der um tempo. Mas fechou. Tem alguma coisa que você quer perguntar? Alguma coisa que quer se defender? Eu tô metendo pau aqui, mas pode ser que, pô, vocês estão certos, vocês tentaram e não foi o que eu disse. Assim ficou melhor. Não, concordo com tudo que tu falou. Acho que tudo que tu falou praticamente de ganho. Acho que realmente ficaria muito melhor. Uma dificuldade que a gente geralmente tem de conseguir implementar isso realmente é a opinião do cliente, né? Às vezes a gente tenta argumentar com ele tudo isso ainda. Muitas vezes ele é irredutível e a gente está para atender ele, mas realmente a gente tem cada vez mais tentado expor a nossa opinião mesmo quando ele pede esse tipo de alteração. E por fim no final sempre acaba
sendo a decisão dele, mas a gente procura realmente expor a nossa visão em relação a essas alterações sempre. Eu acho que está perfeito esse pensamento. A gente faz o que o cliente precisa que seja feito. Afinal de contas, ele tem os motivos dele para pedir aquilo, acredita que aquilo vai vender mais, talvez. Mas a gente tem experiência e a gente sabe que a gente precisa tentar buscar sempre ficar mais próximo do que a gente acredita. Porque a gente faz isso todo dia durante 20 anos. Então eu acho que o melhor jeito é mostrar opções para ele. Tipo assim, olha, eu sei que tu acha isso, mas olha essa foto do hotel. Esqueci qualquer lugar aí que seja paradisíaco. No Havaí, que seja. Tá? Na Tailândia. Olha esse hotel, essa foto de um hotel. É uma foto, não é um 3D, é uma foto real. Olha a capa do site dos caras. O que a nossa imagem não tem que essa tem? Olha só, a câmera está mais baixa. A gente tem umas sombras. A gente tem, então, esses defeitos. Porque a gente tem um peitoril ainda. Então, olha só, ninguém deixa de se hospedar nesse hotel porque eles vão ter uma foto. E vamos chegar mais perto disso, que a gente acredita que vai ter mais impacto. Porque o nosso cérebro ele é feito de associações, né? Então, tu sabe que precisa de um parapeito ali. Então, o teu cérebro não vai... Quando ele vê uma coisa sem, ele vai achar estranho pra caramba aquilo e daí ele vai entregar que não é 3D. Tá bom? Então, fechou. Vamos lá.